Que a graça e a paz do Senhor Jesus vos sejam multiplicadas. Bom dia! Façamos nossa a oração do salmista. Desvia meus olhos do fascínio da ilusão e faze-me viver em teu caminho. Meus irmãos, hoje chegamos ao 12º dia de exposição do livro do profeta Isaías e estaremos meditando nos capítulos de 41 a 43. Mas antes de iniciarmos nossa exposição, vamos orar. Pai querido, graças te damos por mais este dia em tua santa presença. Obrigado por podermos nos reunir em torno das tuas escrituras para examiná-las. Afinal, são elas que testificam de ti e o único meio pelo qual a nossa fé cresce, como teu servo Paulo nos deixou registrado. Sendo assim, que possamos ter nossa fé acrescida, para que vivamos de tal forma que glorifiquemos o teu nome em nossa vida cotidiana e que não precisemos nos identificar como cristãos, mas que as pessoas reconheçam Cristo em nós pela nossa forma de viver. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O capítulo 41 de Isaías aborda as nações e seus ídolos, destacando a futilidade de confiar em qualquer coisa que não seja Deus. O capítulo retrata a posição única de Deus como Criador e sustentador de todas as coisas. Enfatiza o cuidado de Deus para com Israel, lembrando-lhes o status que escolheram e a promessa de Deus de estar com eles. O capítulo também prediz a vinda de um servo a quem Deus apoiará e fortalecerá. Alerta contra o medo e assegura que Deus ajudará e protegerá seu povo. No geral, o capítulo 41 enfatiza a soberania, a fidelidade de Deus e a importância de se confiar somente nele. Logo no início do capítulo, Deus convoca as nações para um confronto com ele. Eles devem renovar suas forças, ou seja, produzir seus argumentos mais fortes. Yahvé primeiro descreve seu chamado a Ciro, do Oriente. O passado é usado para descrever a certeza do que ainda será no futuro. Este homem, Ciro, o rei da Pérsia, tem um recorde ininterrupto de vitórias. No caminho de seu, por assim dizer, rolo compressor, a resistência é tão fraca quanto poeira ou restolho. Ele avança rapidamente para lugares que são novos para ele. Mas quem levantou Ciro e chama uma geração para suceder a outra é Yahvé, o primeiro. E com a última, isto é, com a última geração, ele ainda é o mesmo. Não há sombra de variação, ele não muda. As nações ficam aterrorizadas ao ouvirem sobre a aproximação do conquistador. Elas tentam encorajar umas às outras de que não há nada a temer. Então, rapidamente moldam um ídolo para salvá-los da destruição. O pobre ídolo tem que ser pregado e fixado no lugar para não vacilar. Os versos de 8 a 20 descrevem o amor e o cuidado pessoal de Deus por seu povo. A pergunta implícita no texto é: os ídolos já cuidaram de vocês com tanta ternura? Deus os havia chamado de Ur dos Caldeus para serem seus servos. Eles têm certeza de sua presença, seu relacionamento, sua ajuda, seu poder sustentador no que deve ser um dos mais belos versos de Isaías, que diz assim: não temas, porque estou contigo. Não desanime, pois eu sou o seu Deus. Eu te fortaleço, sim, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Porém, seus inimigos perecerão e desaparecerão. Deus é seu ajudador e redentor.
O Senhor usará Israel como seu trenó debulhador contra as nações, e Israel se regozijará somente no Senhor. Tanto os pobres como os necessitados serão cuidados pelo Senhor. A terra milenar terá água em abundância, e o deserto florescerá com uma grande variedade de árvores. Será uma lição para todos que o Senhor realmente se importa com os seus. No verso 21, Deus volta à sua controvérsia com as nações. Ele os desafia a produzir ídolos que possam prever coisas que estão por vir, ou até mesmo explicar coisas que já existem. Ele diz: deixe-os profetizar, ou deixe-os fazer bem ou mal, qualquer coisa para mostrar que eles podem fazer alguma coisa. Mas eles não podem. Eles são uma fração do nada, nem mesmo contemplam nada. No verso 5, Ciro aparece novamente, desta vez como um do norte. Ele veio originalmente da Pérsia. Então ele conquistou a Média e prosseguiu em suas conquistas de lá. Ciro invocou o nome de Deus no sentido de que ele reconheceu Deus como aquele que o guiou e o capacitou, como é citado no livro de Esdras, no capítulo 1, verso 2. Nenhum ídolo jamais previu a vinda de Ciro. Deus disse isso de antemão ao seu povo, mas ele não pode encontrar um entre os ídolos para falar com qualquer autoridade. Eles são todos uma ilusão e indignos de confiança. O último verso do capítulo 41 revela claramente o contraste entre Deus e as imagens de escultura. Ele é Deus e elas são inúteis. O capítulo 42 introduz o conceito do servo do Senhor. O capítulo descreve este servo como escolhido e ungido por Deus para trazer justiça e retidão às nações. A missão do servo é caracterizada pela humildade, gentileza e foco nos oprimidos e nos corações partidos. O capítulo enfatiza o papel do servo no estabelecimento da aliança de Deus em ser uma luz para as nações. Fala de um novo cântico de louvor e da obra transformacional de Deus. Este capítulo estabelece as bases para a identidade e o propósito do servo, que é o Senhor Jesus Cristo. Logo no início do capítulo, dos versos 1 a 4, o nome servo é aplicado por Isaías ao Messias, a toda a nação de Israel, ao remanescente piedoso do povo e a Ciro. Normalmente é o contexto que deixa claro qual é sua intenção. Nos versos de 1 a 4, é claramente o Senhor Jesus, sustentado e escolhido por Deus e dotado do Espírito Santo. Ele trará justiça aos gentios, não será um agitador, não esmagará a verdadeira penitência ou apagará uma centelha de fé. Não falhará nem será desencorajado até que ele estabeleça o seu reino justo. Nos versos de 5 a 9 do capítulo 42, Deus, o poderoso Criador, agora se dirige ao Messias e diz que ele se propõe a realizar por meio deste a quem ele chamou em justiça. Deus não compartilhará sua glória com outro, e muito menos com imagens esculpidas. Suas predições passadas aconteceram, e agora ele revela o futuro mais uma vez. Israel chama as nações mais remotas da terra para se unirem em louvor ao Messias enquanto ele desce. Um poderoso homem de guerra para executar vingança contra seus inimigos. A menção de Quedar e Selá significa que vozes árabes vão se juntar a essa nova música. Nos versos de 14 e 17 nós podemos ver que Yahvé está falando. O tempo de seu autodomínio já passou. Agora ele vai liberar sua fúria contra seus inimigos. Ele tratará misericordiosamente com um remanescente crente de Israel.
mas envergonhará totalmente os idólatras. No verso 19, o servo não é mais o Messias. Agora é Israel, que está surdo e cego às palavras e obras de Yahvé. A pergunta é: quem é cego como aquele que é perfeito? Pode significar perfeito quanto ao privilégio de ter sido escolhido, ou pode ser traduzido como: quem é cego como aquele em quem confiei? Ou então, quem é tão cego como aquele que está em paz comigo? Israel foi levado a um relacionamento de aliança com o Senhor, mas não andou de forma digna de seu alto chamado e privilégio. O Senhor exaltou a lei, foi honroso para ele, mas Israel o desprezou e o desobedeceu, e como resultado foi entregue ao roubo, ao saque e à prisão. Dos versos 23 a 25, o profeta Isaías pergunta: quem dentre vocês dará ouvidos a isso? Quem deu Jacó por despojo e Israel aos ladrões? E ele mesmo responde: não foi o Senhor contra quem eles pecaram? O Senhor Deus havia derramado sobre Israel a fúria de sua ira e o fogo da batalha, mas ninguém parecia discernir, compreender o significado de seu castigo ou até mesmo levá-lo a sério. O capítulo 43 continua a enfatizar o relacionamento de Deus com seu povo. O capítulo fala do papel único de Deus como Criador e Redentor de Israel, enfatizando sua capacidade de salvar e proteger. Conta a história de libertação de Israel e assegura-lhes a presença contínua de Deus, mesmo em tempos de dificuldade. O capítulo incentiva Israel a não temer, pois Deus estará com eles em tempos de dificuldade. Enfatiza os planos redentores de Deus e sua disposição de perdoar e restaurar. No geral, o capítulo 43 transmite uma mensagem de conforto, segurança e a importância de confiar na fidelidade de Deus. Nos versos 1 a 7, em tom de terno amor, Yahvé assegura a seu povo que eles não precisam temer, porque aquele que os criou, formou, redimiu e chamou estará com eles, tanto nas muitas águas do dilúvio como no fogo. O Santo de Israel dá o Egito como um resgate, uma promessa que se cumpriu após o retorno dos judeus do cativeiro. O Senhor recompensou Ciro, o monarca persa, por libertá-los, permitindo que ele e seu filho Cambises possuíssem o Egito e os reinos vizinhos. Seba era o grande distrito entre o Nilo Branco e o Nilo Azul, contínuo à Etiópia. A posse dessas terras não era apenas um presente, era um preço de resgate. As pessoas em nome de quem o pagamento era feito, sendo cobertas por ele, como se fossem resgatadas de um rapto. Porque Israel é precioso, honrado e amado, Deus dará homens em troca dele. Isto é, o julgamento cairá sobre os gentios em todas as direções, para que seus filhos e suas filhas possam ser restaurados à terra. Os versos de 5 a 7 descrevem essa restauração. Dos versos 8 a 13 do capítulo 43, o Senhor agora convoca Israel e todas as nações para um julgamento. Que eles tragam testemunhas sobre a capacidade dos ídolos de prever eventos futuros. Caso contrário, deixe-os reconhecer que somente o Senhor Deus é verdadeiro. O Senhor chama Israel como suas testemunhas. Eles devem testificar que Ele é o único Deus verdadeiro, que Ele é eterno, que além dele não há Salvador e Libertador, e que seus decretos e atos jamais podem ser frustrados. Dos versos 14 ao 21, o Senhor diz que está determinado a esmagar a Babilônia por causa de Israel. Isso demonstra que Ele é o Senhor, o Santo, o Criador, o Rei do seu povo.
Ele é aquele que os trouxe através do Mar Vermelho, destruindo os egípcios perseguidores ao mesmo tempo. Mas o êxodo é esquecível em comparação com o que ele vai fazer agora. Ele fará um caminho através do deserto para seu povo quando eles voltarem do cativeiro. Na terra renovada, os lugares desertos terão abundantes suprimentos de água para que as criaturas do deserto sejam gratas. O povo de Deus também será grato e louvará o seu nome. Nos versos de 22 a 24 do capítulo 43, esses versos retornam, eles voltam atrás aos dias pré-cativeiro de Israel. Pois as pessoas ali, naquela situação, deixaram de invocar o Senhor e se cansaram de Deus. Embora eles trouxessem suas ofertas a Ele, era de maneira superficial. Seus corações estavam longe de Deus. Então, a situação era pior do que se eles não trouxessem sacrifícios. Eles não sobrecarregaram Deus com seus presentes ou ofertas, apenas com suas muitas iniquidades. Dos versos 25 a 28, no entanto, em sua graça, o Senhor diz que Ele apaga suas transgressões, perdoa e esquece seus pecados. Mas o povo de Israel tinha algum mérito nisso? A resposta é um enfático não. Toda a sua história tem sido um registro ininterrupto de pecado e fracasso, e é por isso que seu julgamento veio sobre eles. E assim, amados, concluímos a exposição de hoje. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.